Que bom estar com você aqui. Que alegria. Que bom estar com você aí de casa, de onde quer que você esteja falando. Nós cremos em um Deus que não está preso num lugar só. Ele pode te alcançar onde você estiver, aqui ou milhas distantes daqui. E eu creio que Deus tem algo para nós nessa tarde. E para compartilhar isso com você, eu estou num mix de empolgação e temor. Empolgação, porque como o pastor Antônio disse, eu sempre falo das coisas de Deus com muita paixão. Se não estiver pegando fogo dentro de mim, eu não falo. Mas temor, porque essa mensagem vai ser dura. Dura. Mas eu queria que você entendesse que antes de pregar isso para você, Deus pregou isso para mim. Então eu creio que não é algo apenas para você, é algo que é para nós. Então antes de eu ser duro com você, Deus foi duro comigo, nessa madrugada especificamente. Que não é um horário muito agradável para a gente receber tanta exortação assim da parte de Deus. Mas eu estou feliz de poder compartilhar isso com você. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, lá no Novo Testamento, logo depois dos Evangelhos. Você vai abrir lá em Atos no capítulo 20. E vai deixar aberto lá. A gente vai ler daqui a pouquinho, a partir do versículo 17. Eu quero chamar a mensagem de hoje à noite com o seguinte título: Isso é que é compromisso. Um assunto que a gente não fala muito, porque talvez a gente entenda que já faz parte do nosso dia a dia cristão, compromisso. Mas eu queria mergulhar nesse assunto com você hoje, e que o Senhor seja o nosso professor, mas que a gente possa partir do princípio, que a gente possa pegar alguém como exemplo. E esse alguém que eu gostaria de pegar como exemplo nessa tarde, para ser, assim, o nosso guia sobre o assunto compromisso, vai ser o apóstolo Paulo. Não sei se você está familiarizado com esse nome, mas ele antigamente era chamado de Saulo e teve um encontro com Deus. Caiu de seu cavalo, levantou diferente, levantou impactado, levantou uma pessoa diferente, levantou Paulo. Esse cara que é, depois de Jesus, com certeza a pessoa mais importante do Novo Testamento. Aquilo que ele fez ali na época que ele estava vivendo impacta a minha e a sua vida hoje. Esse Paulo que era um tipo de judeu puro sangue, a Bíblia vai chamar ele de fariseu, ele era da seita mais severa do judaísmo, ele era conhecedor da Bíblia de capa a capa, ele estudou aos pés desse homem chamado Gamaliel, que era um doutor da lei. Este Paulo que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Você conhece as cartas que ele escreveu? Esse Paulo que talvez seja o casamento perfeito entre a teologia, a filosofia e a sociologia. Esse Paulo que pregou o evangelho em 3 continentes. Não pregou para 3 pessoas. Para 3 continentes, Ásia, África e Europa. Nos 3 lugares, Paulo foi e pregou. Esse Paulo que foi açoitado, apedrejado, perseguido, difamado. Esse Paulo que foi caçado, esse Paulo que foi preso. É desse cara que eu estou falando hoje. Esse cara que estabeleceu líderes e igrejas por todos os lugares que ele andou, desde a Síria até a Grécia. É sobre ele que eu queria falar. Esse cara que o Império Romano o matou, mas ele hoje é mais influente do que todos os Césares juntos. É sobre esse Paulo, a partir dele, que eu gostaria de estudar compromisso. Você está entendendo de quem nós estamos falando aqui? Do cara que escreveu mais da metade desse Novo Testamento que você e eu lemos hoje, desse cara que estabeleceu igrejas, desse cara que impacta a minha e a sua vida hoje. É sobre ele e é através da vida dele que nós vamos estudar esse assunto chamado compromisso. E por isso eu queria que você abrisse lá em Atos no capítulo 20, e nós vamos ler a partir do versículo 17.
Atos no capítulo 20, a partir do versículo 17. Isso é que é compromisso. Diz assim, Atos 20, 17. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e lágrimas e provocações, e pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Versículo 31, portanto vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder de vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Senhor Deus, em nome de Jesus, essa é a sua palavra que nós acabamos de ler. E o que nós precisamos aqui, Deus, nessa tarde, nessa noite, é que o Senhor seja o nosso professor, e que o Senhor nos guie, ó Deus, pelos caminhos que o Senhor tem para nós nessa tarde, que o Senhor coloque no nosso coração aquilo que o Senhor quer colocar. Nós estamos com os nossos ouvidos, mas não somente com os ouvidos, com os corações absolutamente abertos para o Senhor. Vem nos visitar, continua neste lugar e planta no nosso coração uma semente que só o Senhor pode plantar. Vem e fale conosco, nós estamos abertos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de explicar para você todos esses versos que nós acabamos de ler aqui, eu preciso te contextualizar aqui o que está acontecendo. Quando Paulo se converteu, ele decidiu fazer algumas viagens missionárias. Ele não conseguia conter dentro de si esse amor por Deus. Ele precisava espalhar essa notícia de salvação até onde ele conseguia alcançar. Então Paulo fez a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, e agora aqui em Atos capítulo 19, Paulo está pronto para fazer a sua terceira e última viagem missionária. Essa viagem missionária de Paulo começa em Antioquia, ali na Síria. E Paulo sobe, passa por toda a região da Galácia, atravessa a Ásia. E então Paulo chega nessa cidade chamada Éfeso, essa cidade onde hoje faz parte de onde hoje é a Turquia.
E Paulo fica nessa cidade de Éfeso durante 3 anos. E ali Paulo estabelece o que seria a base dessa sua terceira viagem missionária. E ali Paulo prega sobre Jesus durante esses 3 anos. Paulo prega de casa em casa, de pessoa para pessoa. Paulo ensinava a Bíblia semanalmente, é o que Atos vai me dizer no capítulo 19. E ali a Bíblia me diz que há um grande avivamento. A Ásia inteira passa a conhecer acerca de Jesus por conta de Paulo, pregando ali, a tempo e a fora de tempo, quando ele queria e quando ele não estava tão disposto. Paulo se colocou ali para fazer a obra de Deus durante 3 anos em Éfeso. Paulo fez amigos. 3 anos no mesmo lugar. Paulo desenvolveu líderes. Paulo discipulou pessoas. Paulo se estabeleceu em Éfeso. Mas em determinado momento Paulo sentiu que era hora de avançar, era hora de continuar a viagem missionária. Então Paulo sobe de Éfeso, Paulo vai para a Macedônia, onde hoje seria a região da Grécia. Então Paulo vai para a Macedônia e para a Acácia, e Paulo fica ali naquela região por cerca de 3 meses. Paulo prega ali em toda a parte da Grécia, e agora Paulo está pronto para voltar para Jerusalém, atravessando o mar, mas Paulo acha que não é o melhor caminho. Existiam rumores que haviam ciladas para Paulo, então ao invés de ele atravessar o mar, ele decide voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Então, ali da Acácia, ali da Macedônia, da região da Grécia, Paulo volta para essa cidade chamada Troade, onde hoje é a Turquia. E nessa cidade chamada Troade, Paulo fica 1 semana, e ali acontece uma coisa inacreditável. Eutico, esse homem morre, e Paulo, através do nome de Jesus, ressuscita aquele homem. Eutico. Quantas coisas poderosas Deus está fazendo através da vida deste homem chamado Paulo. E agora sim, agora é hora de Paulo voltar para Jerusalém. Paulo, que está em Troade, ele sabe que é hora dele voltar para Jerusalém. A Bíblia me diz o porquê. Porque Paulo estava cheio de ofertas para levar aos pobres de Jerusalém. E porque também Paulo queria chegar em Jerusalém antes da festa de Pentecostes. Mas Paulo precisa fazer mais uma parada nessa sua viagem missionária. Paulo precisa parar em Mileto. Mileto fica próximo de Éfeso, onde Paulo começou sua terceira viagem missionária. Então, quando Paulo chega em Mileto, Paulo sabia que não poderia ir para Éfeso, porque ele precisava chegar rápido em Jerusalém. Paulo faz um pedido aos seus amigos de Éfeso. Paulo fala: será que vocês podem então vir até Mileto para me encontrar? Eu quero conversar com vocês. Aqueles amigos que Paulo compartilhou a vida durante 3 anos, aqueles amigos que ele fez, aquelas pessoas que ele discipulou, aqueles líderes que ele treinou, agora todos eles descem para Mileto para ter uma conversa com Paulo. Atos capítulo 20, versículo 17. Exatamente o texto que nós lemos vai contar qual foi essa conversa que Paulo teve com esses irmãos que ele dividiu o ministério durante 3 anos em Éfeso. 4 coisas principais Paulo fala nessa conversa. Por exemplo, do versículo 21 do versículo 17 até o versículo 21 de Atos, capítulo 20, o que Paulo vai falar para eles é assim: olha, vocês sabem que nós trabalhamos duro durante 3 anos. Nós enfrentamos dificuldades juntos, nós enfrentamos lágrimas, teve perseguição, teve cilada, teve momentos difíceis, dias cinzentos, teve furacão Isaías, teve o coronavírus da época do Paulo, mas durante 3 anos nós trabalhamos duro, com lágrimas. Vocês sabem disso. Capítulo 20, do versículo 17 ao versículo 21. A segunda coisa importante que Paulo fala nesse textão que nós lemos aqui, você vai encontrar do versículo 22 ao versículo 24. Paulo fala assim: olha, agora é tempo de eu ir para Jerusalém. Eu fiquei aqui com vocês 3 anos, eu fiz as minhas viagens missionárias ali até a região da Grécia. Agora é tempo de eu ir para Jerusalém, eu quero chegar lá antes da festa de Pentecostes, eu quero entregar as ofertas que eu arrecadei. A terceira coisa que Paulo fala para eles, no versículo 25 até o versículo 30 é: nós não vamos nos ver mais. E aqui é uma palavra dura. Paulo está falando com pessoas que ele dividiu a vida 3 anos. Eu e minha esposa estamos morando aqui nos Estados Unidos mais ou menos há 3 anos e meio. E aqui nós fizemos grandíssimas amizades. O que Paulo está dizendo para eles é assim: sabe todo esse laço que a gente construiu? Essa amizade? Pois é, nós não vamos nos ver mais, eu não volto mais em Éfeso. Essa aqui é o nosso último contato. É o que Paulo está dizendo para eles. E por último, do versículo 31 até o 38, a Bíblia fala então que Paulo orou por eles.
E é engraçado até o texto, porque a Bíblia fala então que os amigos de Paulo choraram, porque Paulo era querido, Paulo era o pastorzão. Eles deviam a vida a Paulo, foi Paulo que pregou o evangelho para eles, foi Paulo que pregou para a cidade deles, foi Paulo que pregou para a região deles, foi Paulo que pregou para o continente deles. Eles amavam esse cara, esse discipulador, esse líder, esse homem que tinha esse relacionamento tão forte, poderoso com Jesus. E nós não vamos ver mais eles. A Bíblia fala que eles choravam, entristecidos, e eles beijavam Paulo, e abraçavam Paulo, e falavam: olha, nós não vamos mais te ver, mas pelo menos deixe-nos dar o último beijo, o último abraço, o último afago. E então, levaram Paulo até o navio. Paulo desce até Jerusalém, e realmente Paulo nunca mais viu aquelas pessoas. Inclusive Timóteo, que vai ser o pastor de Éfeso, um pouquinho mais para frente, onde Paulo vai escrever as cartas a Timóteo. Que homem! Que homem esse Paulo! Tem gente que fala do Rodrigo Hilbert, mas e Paulo, hein? Que esse cara, olha o impacto que esse cara fez, olha o que esse cara produziu. E talvez eu acho que esses últimos versículos que nós acabamos de ler, talvez isso seja a coisa mais tangível que a gente pode entender do ministério de Paulo aqui com essas pessoas. Essas pessoas choravam e beijavam Paulo e abraçavam, dizendo: não faça isso, nós queremos que você continue aqui, nós queremos estar sob a sua liderança, sob a sua influência, nós queremos continuar aprendendo com você, não se vá. Não fale que você não volta mais, não fala que a gente não vai ver na sua face. Essas pessoas foram impactadas com o trabalho de Paulo, pessoas foram curadas, pessoas foram ressuscitadas, pessoas foram libertas de demônio, tudo por conta da vida deste homem, deste Paulo. Existe algo de impactante na vida deste homem, e eu posso te garantir o que é. O que é impactante na vida de Paulo é que Paulo, em um determinado momento de sua vida, decidiu assumir um compromisso com Deus. E o compromisso de Paulo impactou por onde quer que ele andou, aonde ele foi. O compromisso dele com Deus era tão forte, a aliança que ele tinha com Deus, o pacto, o comprometimento, a unidade, a união, o senso de responsabilidade, aquilo que ele tinha com Deus era tão forte, que por onde quer que Paulo andava, as coisas aconteciam, os milagres aconteciam, a Bíblia fala de forma extraordinária. A palavra de Deus ia e prosperava, ia à frente, porque um homem decidiu ter compromisso com Deus. Eu não estou falando de um partido político, eu não estou falando de uma escola de samba, eu não estou falando de um governante influente, eu não estou falando de uma pessoa assim, eu estou de um partido, de um grupo de pessoas, eu estou falando de uma pessoa que decidiu assumir um compromisso com Deus. O que será que não acontece com Orlando se eu e você assumirmos um compromisso com Deus? O que não acontece com a Flórida se eu e você assumirmos um compromisso com Deus? Você que está me vendo online, o que acontece com sua cidade, com o seu bairro, se você hoje decidir assumir um compromisso com Deus? Desde que Paulo assumiu, desde que ele mesmo diz aqui em Atos: olha, vocês sabem que eu fui fiel nesses 3 anos e não foi fácil. Daqui a pouco a gente entra nisso. Compromisso. Eu não sei você, mas eu preciso crescer nisso. Eu preciso crescer nesse assunto, porque o tempo inteiro as coisas me seduzem para longe desse lugar. O tempo inteiro as coisas querem me tirar dessa posição de um compromisso fiel e verdadeiro com o Senhor. O tempo inteiro parecem surgir novas prioridades, parecem surgir novas urgências, o tempo inteiro parecem surgir coisas na minha frente que eu não estava esperando, e se eu não tomar cuidado, passam-se anos, e eu estou apenas apagando fogo daqui e ali, e eu volto para trás e penso: onde é que estava o meu compromisso com Deus? Onde estava aquilo que queimava no meu coração? Onde estava aquilo que Deus colocou dentro de mim? Se perdeu? Para onde foi? Os sonhos que Deus colocou? Os desafios que Deus colocou dentro de você? Se nós não tomarmos cuidado, meu irmão, o tempo passa e o compromisso fica, se perde, se esvai. Compromisso.
Eu quero trazer 3 lições sobre compromisso nessa tarde. 3 lições duras sobre compromisso. Porque eu preciso crescer nesse assunto. Se você estiver anotando, anote isso. Se você estiver aí no chat, escreva no chat. A nossa primeira lição dessa tarde é: compromisso significa sacrifício. Fale comigo, compromisso significa sacrifício. Leia comigo, por favor, Atos capítulo 20, versículo 17 e 18. Pode ser o 18. Atos 20, 18, Paulo fala assim, 17. De Mileto, quando mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, Paulo disse: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Paulo está falando, vocês sabem como eu me comportei desde que cheguei aqui, os 3 anos que eu fiquei aqui com vocês. Eu servi a Deus com toda a humildade, e com lágrimas e com provações, e pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram, jamais, fale comigo, jamais, deixando de anunciar coisa alguma proveitosa. Compromisso é sacrifício, meu irmão. Porque o que Paulo está falando aqui, vocês sabem como foi esses 3 anos. E sabe qual é o resumo desses 3 anos? Não foi fácil. Tiveram lágrimas. Teve sofrimento. Tiveram ciladas que os judeus prepararam para me pegar. Quantas vezes eu chorei. Quantas fofocas não foram levantadas. Quantas injustiças não foram cometidas. Quantas vezes as pessoas tentaram me matar, quantas vezes tentaram me apedrejar, fui açoitado. Esse período de 3 anos não foi fácil, definitivamente, mas sabe de uma coisa? Eu tenho um compromisso. E Paulo disse, eu consegui, eu fiz, eu preguei, a tempo e a fora de tempo. Vire no versículo 27, Paulo fala assim, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Eu vim aqui com um propósito e um compromisso. Foi difícil, eu chorei, tentaram me matar, tentaram me perseguir, tentaram me açoitar, me apedrejar, mas eu permaneci firme, eu permaneci fiel, eu tenho um compromisso com Deus, e tive que sacrificar do meu tempo, tive que sacrificar dos meus sentimentos, tive que sacrificar das minhas vontades, mas eu fiz. Compromisso. Compromisso exige sacrifício. Eu não estou falando de fardo. Eu não estou falando de algo pesado. Mas eu estou falando que quando você se compromete com algo ou com alguém, você precisa entender que nessa equação o sacrifício está presente. Sabe quem traz esse modelo? Deus. Pensa aqui comigo. Um relacionamento para ser bom, bacanudo mesmo, ele precisa partir do princípio da reciprocidade. Se eu quero ser amigo da Júlia, e não é recíproco, a Júlia não quer ser minha amiga, não tem amizade. Se eu quero casar com a minha esposa, e minha esposa não quer casar comigo, não tem casamento. Então o relacionamento, para ser bom, ele precisa seguir esse modelo de reciprocidade. A Bíblia diz que Deus nos amou, a Bíblia diz que Ele é amor. Aliás, a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, se eu não me engano, que assim Deus prova o seu amor para conosco, mandando Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Quando foi que Cristo morreu por nós? Quando nós ainda éramos pecadores. Quer dizer, Cristo se sacrificou. Quer dizer, Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer, sacrifício. Agora, para o relacionamento ser bom mesmo, precisa da reciprocidade. Agora é a minha vez de sacrificar. Mas Vini, você está dizendo então que eu preciso pegar a minha cruz? O que você está querendo dizer com isso? Que Jesus se sacrificou por mim, agora eu preciso me sacrificar com Ele? O que isso significa? Meu irmão, significa que agora chegou a hora de você assumir um compromisso de ir para a rua fazer alguma coisa. Agora chegou o compromisso de você ir visitar alguém no hospital. Agora chegou a sua hora de dar uma oferta de amor. Chegou a hora de ir para o Haiti. Agora chegou a hora de fazer o back to the school. Agora chegou a hora de entrar na reunião de oração. Agora chegou a hora de você fazer mais alguma coisa. Porque se Ele que te amou
sacrificou. Agora que se você ama de volta, chegou a sua vez de sacrificar. Isso é compromisso. Sacrifício. É sacrifício do meu tempo, é sacrifício do meu dinheiro, é sacrifício mesmo quando eu não quero. Você já reparou que tem dias que você não quer vir para a igreja? E aí você vem, porque você tem compromisso, e compromisso é sacrifício. Você já parou para pensar que no seu casamento, onde você tem um compromisso com a pessoa que está casada com você, tem coisas no seu casamento que você não quer fazer? Minha esposa, por exemplo, ela não está, eu posso falar. Orar para cair a conexão da internet em casa, em nome de Jesus. Minha esposa gosta de sair com as amigas dela do colegial. Do colegial. A gente se formou em 2006. A gente está falando de 14 anos. Mas mais do que sair com as amigas dela do colegial, ela gosta de me levar. E as amigas dela do colegial não são minhas amigas. Mas eu tenho um compromisso com a minha esposa. Sabe o que eu faço? Quando ela quer que eu vou? Eu vou. Porque compromisso significa sacrifício. A minha esposa me contou uma coisa esses dias e eu fiquei chocado. Eu acho que um dos benefícios de morar em Orlando, e principalmente se você estuda aqui, é que essa cidade é muito cosmopolita. Então você vai ter contato com várias pessoas. E a Juliana, há um tempo atrás, estudou com muçulmanos. E naquela semana de aula exatamente, eles estavam no Ramadã, é um período de jejum e um período de oração, onde eles param tudo para se dedicar a isso. Então a escola deu para eles licença, para eles fazerem o Ramadã. Depois dessa uma semana, eles voltaram para a escola e os alunos perguntaram, olha, por que vocês faltaram uma semana? Então eles falaram, olha, a gente estava fazendo o Ramadã. E os alunos perguntaram, mas o que é um Ramadã? Os amigos. Então eles falaram, olha, é um tempo onde a gente jejua o dia inteiro, a gente só pode comer em determinado momento do dia, a gente faz orações. Uma das meninas, crente, na sala de aula, falou assim para eles, fazer jejum o dia inteiro? Eu não sei se eu conseguiria. E o muçulmano respondeu assim, ó, vocês cristãos. Ah, vocês cristãos. Vocês não têm nenhuma obrigação religiosa, porque Jesus é tudo em todos. Vocês hoje não enxergam mais o relacionamento com Deus através da religião, vocês enxergam através de uma pessoa, Jesus. Você tem a liberdade em Deus para fazer tudo o que vocês querem fazer. E mesmo assim, vocês decidem não fazer aquilo que Deus orienta vocês a fazerem. Porque em algum momento da nossa caminhada cristã, a gente esqueceu que compromisso com Deus significa sacrifício. Ah, mas eu vou sair da igreja porque o pastor não me cumprimentou. Ah, eu não vou na igreja hoje porque está chovendinho. Ah, não, mas eu não vou dar o dízimo porque eu não sei muito bem. Ah, mas o irmão foi grosseiro comigo. Ah, não, mas isso aqui aconteceu. Ah, mas não tocou as músicas que eu gosto no culto. Ah, mas... E o culto é teu, meu irmão? Ou você entendeu que o culto é com o Senhor e com Ele você tem um compromisso, e compromisso é sacrifício? É relacionamento de amor, mas é relacionamento de sacrifício. Você dá para Deus o dia que sobra? Você dá para Deus a hora que sobra? O dinheiro que sobra? A atenção que sobra? Não, mas hoje eu não vou na reunião da igreja porque eu estou muito cansado. E isso é vida de sacrifício? É isso que Paulo fala? Ou é Paulo fala assim, nos 3 anos foi com lágrima, foi sendo apedrejado, foi sendo assaltado, mas eu fiz. Compromisso. Todos nós precisamos ser relembrados disso. Veja lá, versículo 24, olha o que ele diz. Eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira. Paulo está dizendo, não importa, a minha vida não é mais preciosa para mim. Precioso é o compromisso que eu tenho com Ele. Precioso é aquilo que eu preciso fazer. Precioso é eu entender que eu estou envolvido nesse plano de Deus chamado a implementação do reino de Deus nessa terra. É isso.
Você quer ver um mundo melhor? Você quer ver um mundo sem fome? Você quer ver um mundo sem injustiça? Você quer ver um mundo onde você não precisa aconselhar uma menina que foi abusada sexualmente com 10 anos de idade? Você quer ver um mundo onde os casamentos são restaurados? Você quer ver um mundo onde há uma divisão melhor social? Você quer? É simples, a Bíblia me fala que esse mundo é o reino de Deus. Eu e você fazemos parte da implementação deste reino de Deus aqui na terra. Você e eu temos o privilégio de fazer parte disso, então envolva-se. Faz alguma coisa, se comprometa e entenda que o seu compromisso vai exigir de você sacrifício. Ou você quer passar a vida inteira trancado na sua casa, no escritório, e depois de 80 anos olhar para trás e pensar assim: qual é o meu legado? Quanto custa para uma bailarina se tornar bailarina profissional? Quantos anos de estudo, quantas dores, quantas sapatilhas, quantas unhas encravadas? Quanto custa para um pianista se tornar um pianista profissional? Quantas horas? Quanto custa para um atleta se tornar um atleta de Olimpíadas de alta performance? Sabe o que custa? Compromisso e sacrifício. Eu não vou esquecer nunca mais, eu estava em Manaus, foi no ano de 2007, isso me marcou profundamente. Nós pegamos um voo em São Paulo, descemos no aeroporto de Manaus, no aeroporto pegamos um ônibus, mais ou menos 2 horas até a margem de um rio, pegamos um barco nesse rio, e descemos 8 dias de barco, até chegarmos numa primeira tribo ali, para pregarmos o evangelho ali, e eles foram, os organizadores da viagem, tão claros em que a gente deveria estar com a nossa garrafinha de água o tempo inteiro. Eu, por algum motivo, não obedeci aquilo. A tribo era num lugar muito alto, o rio estava muito embaixo, então a gente teve que subir assim, uma ladeira alta para chegar até a tribo. Chegou lá em cima, cadê minha água? Esqueci. Eu olhei assim, tinha um índio na frente da sua habitação. Eu pensei: vou pedir água para o índio. Fui até o índio e pedi um copo de água. O índio me deu um copo de água. Mal sabia eu o desarranjo intestinal que a água daquele índio me traria. No resto dos 2 dias eu passei muito mal. Não só eu, muita gente daquela viagem passou mal. Éramos 40 missionários em um barco com um banheiro. Metade do time pegou sarna. A moral do time estava muito baixa, e a gente estava ainda no meio da viagem. Metade com diarreia, metade com sarna, metade naquele calor de novairão de 42, 43 graus, ninguém aguentava sair. O líder da viagem chamou a gente numa reunião e falou assim: eu quero saber aqui de vocês, qual que é o maior medo de vocês? Aí alguém falou assim: meu maior medo é morrer. Aí ele falou: ok. Alguém disse assim: o meu maior medo é o mundo espiritual, não quero entrar nisso. Ok. Ele falou assim: você sabe qual que é o meu maior medo? Ele disse: meu maior medo é passar 80 anos nessa terra, olhar para trás e perceber que eu não me comprometi com as coisas que Deus queria que eu me comprometesse. A diarreia curou na hora. Todo mundo desceu no barco e foi fazer aquilo que a gente tinha que fazer. Pregar o evangelho. A tempo e a fora de tempo, sacrificando o que tivesse que sacrificar. Meu irmão, você mora em Orlando. Aqui é muito atrativo para você sair do teu compromisso. Lembre-se do que é prioridade. Os apóstolos se comprometeram tanto com Deus, que todos eles morreram por causa disso. Uns degolados, uns arrastados, uns crucificados. Morreram de tanto que se comprometeram com a obra de Deus e entenderam o significado de sacrifício. Enquanto a gente fica triste quando a Disney está fechada. A segunda lição que Paulo tem para nos ensinar nesse texto, a primeira é que compromisso significa sacrifício. A segunda é que compromisso significa amar o que Deus ama. Fale comigo: compromisso significa amar o que Deus ama.
Versículo 24, Paulo fala assim: porém em nada considero a minha vida preciosa. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Aleluia. O que Paulo está dizendo assim aqui para a gente é assim: você sabe o que me importa, vida? Sabe o que é importante para mim? Não é nem minha vida, não são os carros que eu tenho, as roupas que eu visto, os restaurantes que eu vou. O que me importa não são quantos milhares de seguidores eu tenho ou não tenho no Instagram. O que importa para mim não é se o Trump vai proibir o TikTok ou não. O que importa para mim, vida, é que eu cumpra o chamado que eu tenho em Cristo Jesus. O que importa para mim é amar aquilo que Deus ama. É isso que Paulo está tentando me ensinar aqui. E você sabe o que Deus ama? Talvez você não saiba, eu vou te falar o que Deus ama. Deus ama a reconciliação. Deus ama quando um pai pede perdão para um filho, ou quando um filho pede perdão para o pai. Deus ama quando um marido dá um beijo na boca da esposa, depois de anos brigado, ou meses, ou dias. Deus ama quando você estende a mão para um órfão, para uma viúva, para um estrangeiro. Deus ama quando você faz alguma coisa para alguém, quando você tira o olho do teu próprio umbigo e fala: quer saber de uma coisa? A vida com Deus significa muito mais os outros do que eu mesmo. Amar o que Deus ama é saber que Deus não tem nenhum compromisso com as tuas vaidades. Nenhum. Amar o que Deus ama é saber que Deus tem compromisso em trazer pessoas para esse reino de luz. E adivinha quem vai ser o canal usado para fazer isso? Vai ser eu e vai ser você. Você ama aquilo que Deus ama? Você se compromete com aquilo que Deus ama? Seu coração bate por aquilo que é importante para Deus? Ou sua vida ainda é muito preciosa para você mesmo? Versículo 35, olha lá, versículo 35, Paulo fala: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é importante socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Compromisso é amar o que Deus ama. E sabe o que Deus ama? Deus ama se você tem dois, você partilha um com quem não tem. Você sabe o que Deus ama? É você ser um agente de transformação aonde quer que você entre. Sabe o que Deus ama? É você mostrar que é possível ser santo no mundo de hoje, sim. Você sabe o que Deus ama? É você trazer uma palavra de esperança para alguém que está absolutamente sem esperança. Isso é compromisso, é se importar com aquilo que Deus se importa. E você se importa com o quê? Compromisso é amar a sua família. Amar o que Deus ama é ser generoso com o próximo. Pensar no outro, fazer alguma coisa. Você sabe que, eu disse para vocês, 3 anos e meio morando aqui, já estou terminando. Tenham paciência. Tem 2 lugares em Orlando que eu detesto: Outlet Premium e a IKEA. Não aguento mais. Sábado passado, minha esposa me acordou assim: vamos, a gente tem algumas coisas para fazer hoje. Falei: que legal, tomar um cafezinho. A gente precisa ir no Outlet, depois a gente vai direto para o IKEA. Falei: gente, Jesus voltou, eu fiquei. Alguma coisa aconteceu. Vou falar para você um pouquinho do que foi isso. Fomos para o Outlet, tinha um calor, a máscara preta, né? Fizemos o que tinha que fazer. Não tinha roupa que fomos lá para comprar. Fomos para o IKEA. Achamos tudo que tinha no IKEA. A fila para passar no caixa do IKEA estava do caixa até o final do storage do IKEA. Desistimos, voltamos para casa. Quando deu 6 da tarde, minha esposa falou assim: será que o IKEA esvaziou agora? Eu falei: eu acho que sim. Vamos dar um pulo lá? Voltamos para o IKEA. Sabe por quê? Porque eu tenho um compromisso com a minha esposa. E por mais que eu deteste o Premium e o IKEA, eu amo fazer o que a minha esposa ama. O que é que Deus ama e que você esqueceu de fazer?
que é que Deus ama e Deus está exigindo de você um compromisso, mas você está ocupado demais, reclamando que na quarentena você não sai de casa. Olha que tempo precioso. Gosto da quarentena? Não gosto, mas pelo menos eu perdi 11 quilos. Gosto da quarentena? Não gosto, mas pelo menos nesse tempo eu li muitos livros. Gosto da quarentena? Não gosto, mas pelo menos eu vi a minha filha crescer nesse tempo, aí me aprofundei no relacionamento com a minha esposa. Eu não quero ficar reclamando como se a vida fosse preciosa demais para mim mesmo. Eu quero voltar os meus olhos para me comprometer com aquilo que Deus ama e amar aquilo que Deus ama. Compromisso é sacrifício. Compromisso é amar o que Deus ama. E por último, compromisso é obedecer. Fale comigo, compromisso é obedecer. Leia comigo no versículo 22. Diz assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo estava em Mileto, junto com seus melhores amigos de Éfeso. Paulo podia ficar lá. Ali era um lugar confortável, ali ele era a celebridade, ali onde ele trouxe o avivamento, ali onde ele pregou Jesus para todos os lados. Mas Paulo fala assim: eu preciso ir para Jerusalém. E eu não sei o porquê que eu preciso ir para Jerusalém, é o que ele está falando. Mas o que eu sei é que em Jerusalém eu vou encontrar muitas ciladas, cadeias e perseguições. E é exatamente isso que acontece. Paulo é levado para Roma, Paulo é preso e Paulo morre. Paulo sabia que se ele obedecesse, ele enfrentaria dias difíceis. Mas compromisso é obedecer independente da situação. Compromisso é se lançar no mar mesmo que esse pareça bravo. Compromisso é crer e confiar que Deus sabe o que está fazendo em todas as situações. E se Deus me mandou para Jerusalém, eu vou para Jerusalém. Se Deus me mandou para Orlando, eu vou para Orlando. De volta para o Brasil, eu vou de volta para o Brasil. Mesmo que o cenário me pareça não tão favorável, compromisso é obediência. Compromisso é Abraão falando: olha, não entendo direito por que eu tenho que matar Isaac, mas por obediência eu vou entregar, eu sacrifico. Compromisso é Jesus falando para Pedro: Pedro, vamos de volta para o mar. E Pedro fala: Senhor, nós pescamos a noite inteira e nós não pegamos nada, mas porque o Senhor está mandando, nós faremos. Obediência é Deus virar para Josué e falar: Josué, agora são 7 voltas aí, ó Josué, 1, 2, 3, 7 voltas, e no 7º dia você vai dar 7 voltas. Mas por que, Deus? Porque eu nem entendo o porquê dessas voltas todas, mas compromisso é o entendimento de obedecer. Compromisso, obediência, Gideão, tem muitos, tem 120 mil do outro lado, você vai lutar com 300, Deus, o Senhor fez essa conta aí? 300 contra 100, então é a obediência, eu obedeço. Compromisso. Eu disse para você que seria dura a mensagem, mas foi dura para mim, porque eu percebi algo. Eu preciso rever algumas coisas na minha vida. Eu preciso rever aquilo que está tomando tanto tempo na minha vida. Eu preciso rever se eu estou disposto a sacrificar, ou se eu estou apenas falando da boca para fora. Eu preciso rever se eu ainda amo aquilo que Deus ama. Eu preciso rever se, diferente de Paulo, eu não considero a minha vida preciosa demais para mim mesmo. Eu preciso rever se o meu coração ainda continua disposto a obedecer, mesmo sabendo que as circunstâncias serão extremamente adversas. É claro que Deus quer te abençoar, meu irmão. É
claro que Deus quer operar um milagre na sua vida, é claro. É claro que Ele quer se revelar cada dia mais e mais. É claro que Ele quer te inundar do seu amor. É claro que Ele quer que você viva o melhor dessa terra. É claro que Ele quer. Mas nessa relação onde Ele continua fiel, será que não chegou a minha vez de falar: Senhor, talvez eu precise rever o meu compromisso. Talvez eu precise voltar a sacrificar coisas que hoje eu não estou mais disposto. Eu quero voltar a amar aquilo que o Senhor ama. Eu quero obedecer até as últimas consequências. Se você serve aqui nessa igreja, em algum ministério deste lugar, não entregue para Deus o seu dia que sobra. Não entregue para Deus o dinheiro que sobra. Não entregue para Deus o tempo que sobra. Se você comprometeu a servir a Deus aqui nesta igreja, sacrifique para a glória de Deus. Deus não vai te amar mais ou menos por isso. Mas você vai ver, a começar de Winter Garden, esse lugar ser revolucionado. Um homem que assumiu um compromisso com Deus impactou 3 continentes. Abaixe sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, nós queremos aprender, ainda de forma mais forte, uma revelação no nosso coração, no nosso entendimento. O que significa compromisso, Deus? Essa palavra que faz tempo que a gente não escuta. Compromisso é sacrifício. Nós queremos dizer que nós somos uma igreja que estamos disponíveis a sacrificar pela Tua glória. Nós somos uma igreja e os nossos olhos não estão focados apenas em nós. E o Senhor pode usar o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos recursos, as nossas habilidades, os nossos talentos, a nossa inteligência, a nossa formação, as nossas proficiências. O Senhor pode usar aquilo que nós temos para a Tua glória. Nós sacrificamos, nós entregamos, nós ofertamos aos Teus pés, Senhor. Faça de nós Paulo para essa geração. Senhor, como igreja nós queremos nos comprometer a amar aquilo que o Senhor ama. Nós queremos nos comprometer a ser um agente de transformação. Nós queremos nos comprometer a levar a sua reconciliação. Nós queremos nos comprometer a levar a bandeira de Cristo por este bairro, por este condado, por este estado. Nós queremos nos comprometer a sermos generosos, a repartir o pão. Ó Deus eterno, a trazer uma palavra de esperança, a ser aquilo que o Senhor quer que sejamos nesse tempo, para esse lugar, amar aquilo que o Senhor ama. Deus, como igreja, nós queremos nos comprometer a obedecer. Mesmo que essa obediência custe caro, mesmo que essa obediência ainda não seja 100% entendida. Ouvir a Tua voz e seguir os Teus passos. Nessa noite nós nos recomprometemos contigo. Aceite a nossa vida como oferta. Ela não é preciosa a nós mesmos. Ela é Tua, para a Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos.